Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a live vai ser muito interessante. A minha convidada é a doutora Sandra Gianello. Ela é pediatra há mais de 30 anos. Ela é super atualizada. Nós fizemos uma pós-graduação juntas e ela é pediatra das crianças da minha família, da Rafa, da Manu, da Júlia. Vou esperar ela entrar aqui, solicitar o convite e a gente já vai iniciar, porque o tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre o alimento e o que o alimento, se o alimento influencia no comportamento das crianças. Aqui ela já pediu. Boa Olá! noite! Tudo bem? Tudo bem, doutora Sandra? Como é que Bem, você e tá? você? Tô bem, melhor Que agora. bom, que bom, que bom. Que bom poder fazer uma live. Eu já vou começar fazendo uma declaração de amor a nutricionistas, viu? Como eu gosto. Parceironas, assim. Nossa, é muito bom poder trabalhar com nutricionista. Principalmente as que falam a mesma língua que a gente, né? Ah, é sempre mais fácil, né? É quando a gente tá no mesmo objetivo, tudo flui. Você falou, Milena, que eu sou formada há mais de 30 anos e que eu me formei muito nova, viu? Você vai assustar, vai Mas você assustar. é muito jovem. Quem te vê sabe. 30 anos de pediatria. Eu fiz são 6 anos de faculdade, né? 2 de pediatria, 2 de neonatologia. Então, eu ainda trabalhei em UTI neonatal durante mais 10 anos. Depois, eu comecei no consultório em 2004. E desde lá, depois saí da UTI neonatal, fiquei só no consultório, né? É Mas muita é um aprendizado diário, né, experiência. amiga? É Muito, muito muito. bom. E assim, é bom porque você tem toda a bagagem, a experiência. Aí, e eu sei, eu te conheço, eu sei que você é um profissional que não para de estudar nunca. E isso faz toda a Ó, diferença. brinquedinho novo aqui, ó. Ó, já foi mais quase metade dele aqui. Tô riscando inteirinho. Novo livro da doutora Denise, ó. Né? Você é que nem eu, você risca todos os livros, coloca Ah, esse papelzinho. negócio de ler digital, tudo para mim não serve. Tem que ser grifado, tem que ser cheio de papelzinho, né? Aqui, ó, tá tudo aqui, os papeizinhos aqui em cima, ó, já. Olha, meus livros ficam imprestáveis. Olha isso aqui. Mas Eu só consigo estudar é assim. interessante, né, Mi? Porque a gente estuda com responsabilidade, né? A gente procura a prevenção, a gente procura fazer algo fora da caixinha, né? E às vezes vem gente que não estuda, que não tem a formação que a gente tem e vem questionar o que a gente está falando, né? Você pega um livro desse daqui, acho que por desse daqui vai uns 2 por mês, pelo menos, né? Só de referência bibliográfica tem 40 páginas aqui no fundo. Quer dizer, a gente não está brincando de fazer medicina. Eu não trabalho com achismo assim como você. A gente entende do processo, né? E a gente vai atrás da prevenção. É o meu dia inteiro. Hoje tive consulta a tarde toda e a mesma coisa, graças a Deus. Boa parte das famílias que estão chegando para mim, indicadas por colegas, né, como você, o pessoal da pós, então já chega mais ou menos sabendo o que esperar, já tendo uma noção do que é a medicina integrativa, o que é a prática da medicina integrativa, o que é a nutrição funcional. Então isso facilita muito, mas os resultados que a gente consegue são encantadores, né? Ah, eu já posso começar a contar sobre as crianças da minha família, né? Que você cuida com muito carinho, com muita responsabilidade. A Rafa, a Manu, a Júlia. A Manu, um dia a gente pode falar só sobre a história da Manu, né? Nossa, a história da Manu dá uma live Dá uma inteira. live A inteira. É, Manuzinha, né, que teve artrite, sim. a reumato dela estava me ameaçando no começo, que eu tirei os remédios dela, né? E assim, a criança evoluiu muito bem através da alimentação e nutrição, né? É muito forte. A Júlia, até eu falei com a Cíntia hoje, né? Cíntia é minha prima, e a Júlia tem 4 aninhos e é a doutora Sandra pediatra dela. Ela falou para mim que a Júlia, até hoje, com 4 anos, toma antibiótico uma única vez na vida. Isso é É inacreditável. inacreditável.
É inacreditável. A gente consegue fazer realmente um milagrezinho, né? Só que não, é só entender o processo, né? Não tem erro, né? Não tem erro. Não. Doutora Sandra, esse tema de hoje, eu sei que daria muito mais do que uma E live, né? vai dar, Porque né? A gente precisa falar muito sobre isso, né? preciso. E eu fiquei muito feliz de você estar aqui, porque a minha audiência precisa ouvir o que você tem a dizer, né? Porque o que, que eu vejo, né? Quando eu atendo uma paciente e eu vejo o padrão alimentar dela, é o padrão alimentar da casa dela. Então, aquilo que ela come, ela ensina aos filhos. Quando eu falo, olha, margarina não é comida, produto alimentício não é alimento. Aí a pessoa pensa assim: nossa, então eu tô fazendo tudo errado com os meus filhos? Eu falo, sim. Mas calma, eu É, falo para elas, é, calma, que enquanto você não sabia, você não tinha culpa. Agora, com daqui para certeza. frente, né? Então você vai começar a mudar a sua alimentação e dos seus filhos. Eu preciso que alguém como você venha aqui no meu Instagram contar, né? O que que funciona, o que que não funciona no universo infantil. É assim, né, Mi? Quando a gente para pensar um pouco e a gente reflete um pouco, não é tão difícil da gente entender o que está acontecendo, né? Nós estamos nos afastando muito do padrão de alimentação para o qual somos geneticamente programados. Ninguém é programado para comer pacotinhos coloridos cheios de corante, com glutamato, etc. Então, a resposta a isso é extremamente variada. É déficit de crescimento, é puberdade precoce, é distúrbio de sono, são as alergias, a baixa imunidade, os transtornos do neurodesenvolvimento. O que é isso? A criançada tomando remédio assim, tarja preta, com 6, 7 anos? Alguma coisa está muito errada, né? Eu acho que as pessoas não estão raciocinando. Não é normal uma criança precisar de antibiótico. Ah, mas existem vírus, bactérias? Claro que existem, a gente sabe disso, mas eles chegam, a gente manda para fora, né? Expulsa eles. Se os bichinhos estão chegando e dando conta de fazer um baita processo inflamatório, fazer pus, alguma coisa está errada. Os nossos soldados estão esfomeados ou estão comendo errado, né? Então, esse é realmente o meu dia a dia. Então, quando a gente investe na alimentação, no padrão de alimentação, na suplementação, etc., as crianças respondem muito, muito, muito bem. Então, eu tenho famílias no consultório. Esse ano eu fiz uma live, e eu acho que foi fevereiro ou março, falando da questão de operar adenoide e amígdala nas crianças, né? E que eu sou totalmente contra, é só você tirar o que inflama. O problema não está na adenoide nem na amígdala. O problema está sendo manifestado ali, mas se você arrancar aqui em cima, pode ir brigar em outro lugar, né? Em outro Então, lugar, por exemplo, onde, doutora? pâncreas, né? Eu tenho alguns casos que chegam no meu consultório com diabetes tipo 1. Quando você começa a fazer as perguntas, você vê que arrancou adenoide antes, amígdala, tomou vários antibióticos, corticóides. Então, ele estava avisando que alguma coisa estava errada. Então, não é arrancando onde ele estava mostrando o problema que está tudo certo, né? Então, o meu maior medo é pâncreas, né? Porque dermatite você trata, até hepatite autoimune, que eu já tive alguns casos, você trata, etc. Mas quando a briga é no pâncreas, muitas vezes não tem mais o que fazer, né? Então vai tomar insulina para o resto da vida e comprometer a vida da criança. Olha o Elton aqui, ó. O Elton Boa acabou noite, de entrar. Elton. Meu primo, não É, convoquei a família toda. O Elton é o pai da Júlia, que eu acabei de falar, da criança de 4 anos que tomou antibiótico uma única vez na vida, porque é é, paciente da doutora é. Sandra. Lógico, a minha prima tem toda uma consciência alimentar, né? Tanto a Natália quanto a Cíntia, isso contribui muito, né? Mas é essa junção, né, doutora? É a informação junto de mãos dadas com uma profissional que sabe o que está fazendo, direcionando, né? Hoje mesmo veio uma mãe no consultório, o filhinho dela, ela tem um de 7 e uma de 4, né? E ela falou que enquanto ela esperava a consulta, ela falou para ele, filho, você vem aqui desde quando você morava na barriga da mamãe. E ela falando para mim o quanto ela é grata, não sei se ela vai entrar aqui, chama Luciana, por ela ter amamentado 3 anos e 1 mês o Davizinho e 3 anos e 4 meses a segunda filha dela. Ela falou, doutora, eu só consegui porque você me contou os benefícios e você me deu apoio. Porque a sociedade é totalmente contra. Então, o que acontece?
Posta seu filho comendo um junk food. Ai, que bonitinho, já sabe o que é bom, que legal. Posta uma mãe amamentando ou fazendo um piquenique de frutas, recebe só crítica. Tá Né? tudo Então, os invertido, né? conceitos, está tudo invertido. Está tudo invertido. Uma mãe cuidadosa, atenciosa, ela recebe mais crítica do que elogio. Agora, uma mãe que faz Exatamente. tudo mais ou menos igual a grande maioria, está tudo certo. A Né? Cíntia falando, ó, eu amamentei 4 anos a Júlia. Não é? E aí conta pra gente, né, Cíntia? Você recebeu mais elogio ou mais crítica, né? Então, essa questão é extremamente delicada. Se o pediatra não der apoio, incentivo, não ficar falando repetidas vezes as vantagens, tudo, muitas param no meio do caminho. E aí tira o bebê do abençoado leite materno e Abençoado. vão passar por uma fórmula qualquer em lata. Aí posso te contar uma coisa? Quando a Cíntia teve a Júlia, logo, primeiro filho, logo no início, né? Eu estava lá na casa dela. É. E aí ela estava naquela dúvida, porque eu ainda não tinha te indicado, né, para ela. E tinha uma lata, aquela lata, nem sei se eu posso falar o nome, mas sabe aquela lata que Daquela tem óleo empresa dos passarinhos, né? Isso. Sei qual é. Aí tem óleo canola, Tem. maltodestrina. Aí ela tava na dúvida. Eu perguntei para ela como é que tá sendo, né? Ela falou: "Ah, então, a pediatra indicou aquela fórmula". Aí eu fiquei naquela situação, né? Porque família, né? Você fala: "Falo ou não falo?". Eu pensei: "Falo". Falei: "Cíntia, por favor, não dê isso para Júlia. Tá aqui o telefone da doutora Sandra Janello. Você vai resolver isso sem precisar intoxicar a Júlia". E Exatamente. graças a Deus deu tudo certo. Não é? E dá muito certo, né, Mi? Eu tô com um bebezinho que eu não conheço ainda. A mãe acabou de ter o nenê. A gente sempre orienta a vir passar gestante, né? Mas por alguns motivos, algumas não vêm. E é uma pena, porque que nem essa que amamentou 3 anos cada filho, e eles são, o Davizinho, ele nunca tomou antibiótico, ele está com 7 anos, né? Uau! Ela falou, doutora, se eu não tivesse passado aqui como gestante, eu teria sucumbido a algumas orientações equivocadas na maternidade, podia ter comprometido a saúde dele. E aí, essa que teve neném agora não passou como gestante, a gente não conversou antes do parto, às vezes pode passar até online, né? E aí, o que acontece? O neném nasceu, perdeu 11% do peso de nascimento, que é normal, puseram um bebê na UTI. Então, ele está na UTI, tomando fórmula infantil, com um sorinho, porque acharam que ele estava fazendo um pouco xixi. Gente, tá tudo errado. Tudo errado. O que é que o nosso mestre fala pra gente? Fujam dos hospitais, né? Se Infelizmente. puder, Gente, fuja. e aí eu falei assim, se eu conhecesse bem a família, eu já ia falar, sai daí, pega o nenê, fala alto a pedido, vem pra cá que a gente resolve isso em 2 palitos, né? Mas não é Mas, toda. Mas assim, uma coisa que eu admiro muito em você é a sua coragem. Né? Além de experiência, tudo que eu né? falei, Não tem experiência. Eu experiência, sei que eu tô fazendo. o quanto você é atualizada, mas a coragem de comprar briga. Ó, vem pra cá que eu resolvo. Eu Resolve, eu acho que sei para que uma resolve. mãe, né, doutora, para uma mãe, isso é um acolhimento, porque às vezes a própria família, naquele afã daquele cuidado, né, fala, não, não faz isso. Mas quando você tem uma pediatra que segura na tua mão e garante que vai resolver, E vai. mas aí é outra vida, Não né? é? É que nem minhas crianças que chegam no consultório, essa semana já vi 2 que marcaram consulta, que a escola está reclamando, que estão agitados, que estão com dificuldade de aprendizagem, e mandaram para o neuro já passou o remedinho para dopar a criançada, né? E eu conheço essas crianças desde que nasceram, eles não tinham nenhum diagnóstico. O que está acontecendo? Estão comendo a comida da lanchonete. Criança que come açúcar, criança que come farináceos, inclusive o maledito do trigo, eles ficam agitados. Isso vai E levar a dificuldade de aprendizagem, não é? eu tenho uma Isso, listinha de perguntas aqui, doutora. né? E Olha, aí, leva num especialista, num psiquiatra, num neuro, é remédio. Essas crianças não estão agitadas por falta de remédio, então não é remédio que vai resolver. Não é? Essa que é a questão, né, Mi? Que as pessoas ainda têm a cultura do remedinho milagroso que resolve tudo. Ó, o que resolve é entender a causa do problema, investir na causa e entender o processo alimentar, como dizia a doutora Denise, né? E você nutrir essa criança. Um corpo bem nutrido tende a funcionar bem.
A gente foi feito para isso. Você sabe que assim, por que, que eu quero que essa seja a primeira de muitas lives? Por quê? Eu não atendo criança, sou nutricionista, mas eu não atendo criança. Mas por que, que eu quero que você venha aqui falar? Porque quando você fala isso, você está contando a minha história. Eu fui uma criança que eu vivia no Fleury fazendo exame, porque eu vivia com infecção urinária, era amidalite, estomatite. Fui uma criança muito doente que tomou antibiótico a infância inteira, porque o meu pai, ele pensava assim que amor e açúcar era sinônimo de amor e carinho, né? Muita Lá na gente década de pensa, né? 80. Né, na década de 80. Então, era papinha da Nestlé, ele achava que aquilo era o grande cuidado. E eu sei quanto eu fui evoluindo, né, de amidalite. Meu pai não deixou o médico tirar as minhas amígdalas. Graças Ele falou a assim, Deus. ó. Ele falava assim: se Deus colocou, não é para tirar. Certo, tá Mas eu tive certo. uma alimentação muito ruim, aí só fui evoluindo para. Aí depois síndrome de ovário policístico, endometriose, nanana. Então eu sei onde isso vai parar. E eu não quero que aconteça com as crianças, com os filhos das pessoas que estão aqui, o processo que aconteceu comigo. Se a gente pode evitar, né, doutora Sandra? Para que deixar? Acho que travou um pouquinho, né? Vamos ver se volta. Tomara que não caia a live. Esperar um pouquinho. Caiu, mas acho que ela volta. Vamos esperar um pouquinho, né, gente? O assunto tá muito interessante. Vamos esperar ela voltar, aí ela solicita, a gente continua a live. Travou, Mariana, travou, mas voltou. Vamos lá. Aqui, ó, vamos ver a solicitação. Pronto. Voltando. Voltou. Voltou? Voltou. É, que Tá ótimo. coisa. Ficou preta a tela. Nunca tinha acontecido isso. Mas voltou, Falei, ai, graças a Deus. socorro, né? É. Olha, me fala em que momento que eu posso começar a fazer as perguntas. Pode fazer, me Pode vamos lá. começar? Deixa eu só falar uma coisa. Alguém Fala. colocou aqui, alguém escreveu aqui agora há pouco, não sei se Ah. é a Flávia. Minha filha vive tomando, tem muita alergia, vive no antibiótico e no antialérgico, não sei mais o que fazer, né? Alguma coisa que ela tinha escrito. Então, Flávia, acho que não sei se é a Ela Flávia. quer tirar os medicamentos, ela chama Larissa. Larissa, então tem que tirar a causa. Tem que começar tirando a causa. Né? Não, não tem como tirar o remédio se não parar de cutucar. Em geral, dermatite, alergia em criança, lácteos, muita clara de ovo, Larissa, tá lá. Larissa. Glúten, soja, tem que entrar com probiótico, tem que suplementar, tem que manter níveis bons de vitamina D. Dá para fugir do remédio? Dá, desde que a gente atue na causa. Tem outra aqui, a Camargo, ela falou o seguinte: tem uma amiga com um bebê que vai fazer 2 anos agora, dia 28. Ele nasceu com muitas complicações. A maior dela foi reconstruir intestino, o bolso de colostomia. O bebê sempre teve, tem febres, doutora. E agora? Que leitinho será que essa criança toma? É isso aí, meu dia a dia. A Larissa está perguntando, ela é de Mato Grosso do Sul, se você atende online. Atende, né, doutora? Atende. Atendo online, sim, atendo bastante gente de Mato Grosso, muita gente de BH, Goiânia. Atendo... Mundo inteiro, né? Eu sei que você Nossa, atende o mundo inteiro. tem criança da Nova Zelândia, França, Inglaterra, né? Singapura. Tem de outro dia de Singapura, que são brasileiros que moram fora, né? Paciente entrou aqui comigo, fala que tem filho, eu já falo. Encaminho para a doutora Sandra Gianello, porque ela sabe o que fazer. Vamos então começar com as perguntas. Vamos Pessoal, se lá. vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Enquanto eu leio as que eu já tenho aqui. Então, doutora Sandra, assim, ó, por que há cada vez mais crianças com transtornos do neurodesenvolvimento? E até bom explicar o que é os transtornos, porque tem gente que me acompanha e não sabe o que é isso. Os transtornos do neurodesenvolvimento, antigamente falava que era um desvio da normalidade, né? Existe, até naquela caderneta que ganha no hospital, que vem lá do Ministério da Saúde, tem lá aquelas fases do desenvolvimento, que é esperado que a criança faça em cada fase, né? Então, existe um padrão comum de comportamento e desenvolvimento. Quando a criança não se desenvolve dessa forma, ela apresenta atrasos
ou alguma alteração, devia estar fazendo uma coisa, está fazendo outra, é um sinal de alerta. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento tem o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem transtorno da fala, são vários. Então, são alterações dentro que a gente esperava dentro de um padrão comum de desenvolvimento, né? A gente não fala normal anormal. Existe um padrão. E a gente, com experiência, né? Eu, como pediatra, por exemplo, a criança entra no consultório em 2, 3 minutos, você já bate o olho, você já capta o que está acontecendo, né? Então, são desvios. Às vezes acontece por questão genética, às vezes nasceu o bebê muito prematuro, que nem esse bebê que você falou agora, que foi submetido à cirurgia precocemente, antibióticos, intervenções. Se ele não for muito bem tratado, ele tem uma chance muito grande de desenvolver transtornos. Existem uma sequência de desenvolvimento dos neurônios, onde eles vão fazendo conexões muito importantes nos primeiros 2, 3 anos. Excesso de dor por uma cirurgia, erros alimentares, uso de corticoide pode fazer conexões equivocadas. E isso vai levar a desvios no desenvolvimento depois. Então, a gente tem um padrão que a gente conhece, mais ou menos comum. Saiu disso, a gente às vezes encaixa até em transtornos já conhecidos, né? Mas como é que era a pergunta inicialmente, Mi? Por que tem tido mais, né? Porque é cada vez mais comum, né? Que a gente tem visto muito. É multicausal. Um deles é o uso crescente de agrotóxicos defensivos agrícolas na nossa comida. O uso indiscriminado de antibiótico. Mas olha, a criançada do consultório se passa mal sábado, eu falo, só vai no hospital para alguém examinar, depois a gente discute a conduta. Mas todo mundo sai com receita de antibiótico. É por resfriado, é por gripe, é por uma otite viral, é por dor de barriga, é antibiótico. A Organização Mundial de Saúde fala que a maior preocupação nos próximos 8 a 10 anos é o surgimento de bactérias que não vão responder mais a nada. Pelo Né? excesso, Então, né? gente do céu, né? Tudo é antibiótico, né? Se está usando tanto antibiótico, é que o sistema imunológico está falhando muito. Então, é agrotóxico, é alimentação ruim, é poluição eletromagnética, é uso irrestrito de remédios, são as gestantes engravidando doentes, com quadros autoimunes, com desbiose, tomando antibiótico na gestação, tomando um monte de vacina na gestação. Então, é multicausal. O fato é que nós estamos nos distanciando muito do que era normal, do que foi normal durante 10, 15 mil anos. Que era comer comida de verdade, sem nenhuma farinha, sem nenhum aditivo, sem glutamato, sem corante, né? Aquele corante caramelo 4 que é um veneno, sem canola, né? Então, hoje em dia, a gente vai consumindo... E, assim, e os médicos convencionais estão tacando remédio sem medo de ser feliz. A criança vomita 2, 3 vezes, entra com prazol por quanto? Por 3 meses, por 6 meses. Isso destrói o microbioma. Os remédios, para durarem o que eles duram, eles têm muito excipiente, que a gente fala, né? E se cada remédio que as pessoas tomam, se elas forem ler a bula, a lista de excipientes, vai ficar assustadíssimo. Tem aquela vitamina D que dá para bebezinho, que as pessoas dão, eu não, né? Que vende na farmácia, tem metilparabeno, propilparabeno, tem aditivos que o nosso intestino não conhece. E aí vai agredindo aquela mucosa intestinal que naturalmente é aberta do bebezinho, até 4, 5 meses é aberta para receber imunoglobulina da mãe. E aí cai uma fórmula infantil e aí a criança começa a ficar doente e começa a entrar remédio. E ele não tem defesas. Assim como a gestante, como há 200, 500, 2 mil anos atrás, a gente não ingeria toxina. Então, nós não tivemos um nível de evolução genética para que a gestante desenvolva métodos para que não chegue toxina no feto. E aí a mulherada pinta o cabelo, toma remédio, passa os cremes no corpo sem questionar se está chegando no bebê. Por falta de conhecimento e informação, não é? Informação. Por isso Por nós isso estamos que é aqui. tão importante o que a gente está fazendo aqui, porque eu ia até te perguntar o seguinte, né? Uma gestante, por exemplo, que come açúcar, ela pode ter um bebê mais agitado? Olha, é assim, de forma direta e indireta. Quando ela come açúcar, ela faz picos de insulina, isso passa via placenta e o neném fica mais agitado. Tanto que a gente sabe que o pessoal vai fazer ultrassom, dá um pouquinho alterada a frequência cardíaca, dão glicose para a mãe para ver o neném ficar agitado, não é isso que fazem? É fato. A mãe toma glicose, o neném começa a rodopiar na barriga. E saiu do útero, isso vai mudar?
Não vai. Comer o açúcar vai. Mas também tem uma forma indireta. O açúcar, ele acidifica nosso organismo. Ele leva à disbiose. O microbioma do feto tende a ser muito parecido com o microbioma da mãe. Aí o bebê intraútero não tem bactérias. Então, quando eu me formei, a gente achava que não tinha, que o ambiente era estéril. Hoje a gente sabe que não. O DNA das bactérias do intestino da mãe são encontrados no feto, sim. E assim que ele nasce, ele é colonizado, se Deus quiser, com as bactérias da mãe, se ele não for fazer um tour pela UTI, né? Então, direta e indiretamente. Então, sim, as mulheres que comem doces, açúcar, glutamato na gestação estão afetando o desenvolvimento e o comportamento do bebê desde intraútero. Olha. Você sabe que o Saulo, meu esposo, quando eu vou falar alguma coisa sobre nutrição, alimentação, enfim, estilo de vida, eu falo assim, não, Saulo, mas isso aí é tão óbvio, né? Ele falou, Milena, é óbvio para você. Então, eu penso que o óbvio tem que ser dito. Então, eu vou até te falar o seguinte, o tema da nossa live é sobre a questão da alimentação interferir no comportamento infantil. Aí eu coloquei o alimento, né? Mas aí eu gostaria que você falasse o seguinte, que eu sempre falo para os meus pacientes, mas há uma diferença entre alimento e produto alimentício, né, doutora? O nosso organismo reconhece como comida, como fonte de nutrientes, o que sempre existiu. Frutas, verduras, legumes, grãos, etc. Tal. Não reconhece aqueles pozinhos do mercado cheios de aditivos como comida. Então, entra no intestino, o seu intestino fala assim, o que eu faço com isso? Como é que eu vou conseguir tirar a vitamina desses pozinhos que entraram aqui? E isso vai levando a desbiose e tem um desequilíbrio muito grande de carboidrato e fibras, né? Os nutrientes não vêm de forma equilibrada, não tem fitoquímicos, os nutracêuticos, não tem. Então, eu falo que cada vez que a família dá para uma criança um pão francês, uma bisnaguinha, qualquer coisa do mercado lá, um fandango, sei lá o quê, tá perdendo a oportunidade de nutrir. É uma refeição perdida, quiçá um dia perdido, porque se aquele negócio fica descendo pelo intestino durante 12, 24 horas, o resto das coisas que a criança comeu naquele período vai ter a absorção atrapalhada também. Então, olha que perigo, né? Tem dúvida? O que é produto alimentício? São aquelas coisas que vendem no mercado, no pacotinho, tem um rótulo com um monte de ingredientes. Aquilo foi produzido pela indústria, foi modificado. E quando a gente... Estou perguntando aqui onde você atende, Mi. Eu atendo na Maia Scardim, na Bela Vista, e atendo online também. Né? Então, quando a gente cede... Porque a indústria, além disso, eles colocam no mesmo produto gordura hidrogenada, açúcar, sal, glutamato, corantes e outras coisas que estimulam todas as áreas da língua. Uma criança acostumada a comer pacotinho vai ter grande dificuldade de comer comida de verdade. Não vai sentir mas sabor. por que meu filho ficou seletivo? Porque você está dando pãozinho, bolachinha, você está dando gelatina, está dando coisas que não existem na natureza. Eu posso falar de cadeirinha. As minhas crianças do consultório, como a filhinha da Cíntia, a Júlia também, do Elton, né? Que não comem produto alimentício até 3, 4 anos, eles comem de tudo. Você dá rabanete, eles comem, você dá berinjela, eles comem, porque aprendeu que isso que é comida. Então, eu falo para os pais, pelo amor de Deus, pacotinhos só depois dos 3, 4 anos, não é 2 anos, e não. Eles nem querem depois, né? É não quer, tá não gosta. Tem escolas e tem família que acha que com 2 anos vira alguma chavinha, que eu não conheço essa chavinha, que a criança pode comer de tudo. Eu não conheço que chave é essa, eu nunca descobri onde fica isso. Então, chuta um pau da barraca e a criança fica seletiva. Aí fica bem aquele desespero, né? Chega para mim com 2 anos e meio, só come meia dúzia de coisa. É arroz, feijão, franguinho, batata, pão de queijo e quando entra a fruta é banana. Vai dar ruim. E sabe o que é interessante, assim, que as pessoas às vezes não sabem? Porque quando eu atendo o adulto tem o mesmo problema da seletividade. A nossa língua, ela tem as papilas gustativas. Então, a gente identifica o sabor doce, salgado, azedo, amargo. E tem um quinto, que é o umami, que é aquela explosão de sabor que o glutamato monossódico, conhecido no passado, a gente usava muito para temperar salada, pelo menos na minha casa usava o Ajinomoto.
né? E essa substância, não há como negar que realmente é uma substância que dá um prazer muito grande quando você consome. Só que a pessoa que usa muito esse tipo de produto industrializado, com esse monte de corante, de conservante e glutamato monossódico, ela vai mascarar isso. Então, quando ela come uma fruta da natureza doce, ela não vai sentir o sabor doce. Não, Não é verdade? não. Porque ela não tem aquela tolerância. Ela está acostumada com aquele excesso do industrializado, que é xarope de milho, xarope de glicose, açúcar invertido, Maltodextrina, né? maltodextrina, aquela tranqueira. Então, assim, não tem como comparar realmente um produto alimentício e um que foi projetado. Não tem aquela propaganda? É impossível comer um só? Ele Foi foi feito para isso. ele foi projetado para você não conseguir comer um só, né? E eu sempre falo o seguinte, no caso do adulto, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas eu nunca mais vou poder comer? Eu falo, gente, espera, nunca mais para você que é adulto é muito tempo. Só que eu penso o seguinte, me corrija, doutora Sandra, se eu estou errado. A partir do momento que você tem um filho, e teu filho é menor de idade, e ele não trabalha, menor de idade que eu falo é 4, 5, 6 Sim, anos, claro. né? Ele não trabalha, ele não vai ao supermercado, a responsabilidade da alimentação é dos pais, né? Sim. Então, Simples uma vez assim. é simples assim. Então, o pai e a mãe é que compra o produto ou a comida para levar para casa. Exato. Então, mas o meu filho agora já tem 4, 5 anos, agora não tem mais o que fazer. Tem ou não tem, Claro que doutora? tem, sempre tem. De preferência de forma preventiva. Porque quando chega para mim com 8 anos, com lúpus, com artrite reumatoide, com Sjögren, né? Aí a gente vai fazer na marra, porque já deu E é ruim. mais Mas difícil. ideal é mais difícil. Mas olha, a gente conversando, tem uma questão que os pais não captam, sabe? Assim, tem dificuldade de entender. As crianças confiam demais nos pais. Se os pais chegarem em casa, fizerem uma reunião, olha, filho, lembra que a doutora falou? Agora nós aprendemos que tal coisa é ruim, que não é bom, nós vamos modificar. Você vai estranhar. Quando a gente tem uma conversa bem sincera, bem. Tem criança, Mi, que é muito engraçado. Eles prestam atenção, às vezes fazem cara feia para mim. Às vezes teve um lá que não queria, bem seletivo, ele não queria vir na consulta, ele ficou o tempo todo escondido porque sabia que ia falar de comida. Mas quando eles confiam nos pais, eles vão resistir, mas no fundo eles entendem. Agora, se ele escuta eu falar lá, os pais entendem, mas chega em casa e dão porcaria, no subconsciente, o que que fica para eles? Nossa, eles não gostam de mim. Eles viram a tia Sandra falando que o negócio faz mal e estão me dando. Forte É isso, hein? muito forte. Forte. Então, por mais que eles insistam em querer as coisas, se a pessoa cede e depois de ter explicado tudo, fica aquele negócio ali, ó. Por que eles estão me dando se eles sabem que faz mal? Então Margarida é tem. comida, Meu doutora? Deus do céu, nem formiga come, né, Mi? Se deixar aberto no seu jardim 1 ano, nem formiga come. Aquele negócio é um plástico, entope a artéria. Aqui não E devia os olhos? existir. Oi? E os Pelo amor óleos? Óleo de de soja, Deus. óleo Meu canola. Deus do céu, é um veneno, né? Nossos ancestrais não comiam isso, não tinha como. Como é que é tirar o óleo da soja há 300 anos atrás? Como é que é tirar o óleo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós somos muito enganados, muito Muito. enganados, muito. Lembra de Então, antigamente, quando tinha uma propaganda que falava assim? Meu pai acreditava, ele não tinha culpa, que o Danoninho equivalia a um bifinho. tem muito, muito, E a gente né? sabe que eles queriam falar isso em contra da densidade nutricional, só que o Danoninho é puro açúcar e corante. E o Exatamente. corante, doutora? Corante, ele altera, deixa a criança mais agitada também? Muito, muito. Tudo que a gente põe para dentro, que estimula a liberação, por exemplo, de histamina, que as nossas células de defesa, principalmente os mastócitos, né? Eles estão sempre atentos. Então, caiu uma coisa ali que não existia na natureza, eles vão fazer reação, vão liberar IgG e tal. E aí, eles percebem que entrou corante, que é um negócio ruim. Uma das formas de se defender é liberando histamina. Histamina em pequenas doses ocupa receptor de serotonina da sensação de prazer e felicidade. Mas isso de forma recorrente vai levando à dependência química, porque inclusive estimula a liberação de dopamina.
E aí, cada vez que você faz pico de dopamina, na hora que ela desce mais do que é o basal dela. Aí você vai atrás da dopamina de novo, ela faz um pico. Na hora que ela desce mais abaixo ainda. Então, a pessoa vai ficando viciada. Então, a intenção é viciar. Que coisa, né? E a gente inconscientemente dá para os pequenininhos. Não pode. Não É pode. muito triste. Eu entendo que tem mãe que realmente, né, não tem esse conhecimento do que a gente está falando agora. Às vezes a pessoa está aprendendo agora, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do problema dos aditivos, né, do corante, caramelo, por exemplo, do glutamato monossódico e as outras tranqueiras, né, xarope de milho que tem no salgadinho. É. E a pessoa não tem realmente consciência disso, mas há sempre tempo para modificar essa Muito. situação, né, doutora Tem Sandra? uma frase que eu gosto muito, que fala: o ser humano é a mais perfeita e completa máquina de autorreparo e defesa, desde que a gente acerte o combustível. Perfeito. Perfeito, 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 Né? perfeito. Realmente. E aí, sabe o que eu ia te perguntar também? Assim, ó, tem muita mãe que eu atendo que sempre reclama assim: ai, Milena, meu filho tá dando muito problema na escola, ele foi diagnosticado com TDAH, e aí eu entrei com medicamento, ele não tem foco na escola, é uma agitação fora do normal. O que eu faço? Pois é. E aí, doutora? Então, na verdade, é assim, eu falo que é um inconsciente coletivo tão grande que eu estou preparando uma mentoria que a gente vai lançar agora semana que vem para profissionais da área da saúde, mas que em breve eu vou estender para profissionais da área da educação. Porque Perfeito. não é possível em 2024, com tudo que tem de estudo científico, com tudo que a literatura mostra, com tudo que nós, experientes de consultório, a gente fala, né? Que as escolas tenham junk food para as Nas crianças. cantinas, Nas né? cantinas, tem uma gelatininha assim, em formato de dente, tem uns negocinho colorido lá. É claro que o seu filho vai ter agitação psicomotora, é claro que ele vai tumultuar na classe e vai precisar de remédio. E não vai bem na prova, né? E não Não presta vai, atenção. não vai ter. E é aquela criança que isso vai comprometendo, inclusive, a autoestima dela, porque ela vai se achando incapaz. Ela fica levando bronca, as pessoas ficam olhando torto para ela, porque é agitada, porque derruba as coisas, é Sim. bagunceira, e ela está intoxicada. Olha que Inflamada. pecado! É muito grave. É muito grave. E, Então, e volto como a que falar. funciona essa mentoria, doutor? Para quem que é? Para os Então, profissionais da área da saúde, como nutricionista, médico? muito, nossa, é muito para nutricionista, para médico, desde pediatra, psiquiatra, neurologista, endócrino, porque as pessoas estão tratando puberdade precoce sem intervenção nutricional, sem encaminhar para uma nutricionista funcional. Como? Se a gente sabe hoje que o maior bagunçador de hormônio é o leite de vaca, é o açúcar, os picos de insulina. Como é que eu posso bloquear o hormônio de uma criança sem orientar a alimentação dela? Meu Né? É Deus. muito Uma criança de grave. quantos anos você está falando? Uma puberdade precoce? 8, 9 anos. Tem várias menstruando com 9 anos. É Meu muito grave, Deus. É né? gravíssimo. É muito, muito grave. E aí com o acometimento da estatura final, etc. Tal. Então, é assustador. E isso me motivou. Eu falei assim, eu gosto de estudar, então vamos divulgar. Porque uma vez Sim. uma nutricionista falou assim para mim, você vai lançar alguma mentoria? Porque eu não tenho pique nem dinheiro para fazer todas as pós que você fez, né? Pois Eu falei, é, então não. eu vou pegar minhas 6 pós-graduações e transformar numa mentoria Perfeito. direcionado ao que a gente acredita e vê no dia a dia, né? Que é a correlação, alimentação, estado nutricional, estilo de vida e o comportamento. Aí comportamento envolve tudo, né? Estado nutricional, imunidade, uso de remédios, tudo. Nós temos que salvar a criançada, Mi. Tá muito grave Eu isso. super concordo, eu quero mais que as pessoas aprendam isso com você, porque eu entendo, eu te conheço, eu sei o quanto você é dedicada ao estudar, tudo que você já estudou, né? Eu penso que você pegou o filé mignon de tudo e juntou tudo e fez essa mentoria, é isso, né? É isso, é isso. Eu peguei o que eu mais uso no consultório. Quando eu fui montar as aulas, tem 50 aulas. Eu já gravei Nossa, 30 e tem 34 prontas, 28 gravadas. Mas as outras já estão no meio do caminho. Então, acho que até o final do ano eu termino, deixo todas gravadas, mas é uma mentoria de 1 ano.
Então, a gente vai liberando as outras pouco a pouco. Vai ter encontro mensal para tirar discussão de caso e tal. Mas os tópicos que eu escolhi são aqueles que realmente chegam no meu consultório, que já passaram por vários profissionais e ninguém resolveu. Entendeu? Porque, infelizmente, a maior parte ou usa remédio, e é engraçado, porque eu atendo médicos nutricionistas que falam, nossa, doutora Sandra, mas o pessoal está chegando aqui no consultório, já procurando as coisas na internet, já com umas perguntas que a gente não sabe responder. Então, nós temos que estar à frente dos leigos. Pelo menos tem que se atualizar, né? Eles têm que aprender a para saber. você dar respaldo, para você corresponder à expectativa dessas famílias que estão muitas vezes desamparadas, você tem que estar sabendo o que você está falando, né? Mas já está disponível a mentoria? Sim, a semana que vem já. Então, quem tiver interesse, entre em contato aqui comigo pelo direct, a gente manda um link, porque não é para todo mundo, né? Então, é para quem já é da área, para quem atua com criança e tal. Sim. Então, é médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, quem atua com criança. Enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeuta né? ocupacional. Todo mundo TO, né? Porque assim, eu atendo muita criança autista com TDAH. Sim. Tem muita clínica que dá para as crianças biscoitinho de maisena, rosquinha de não sei o quê, dão pirulito. Não acredito. É um grave inconsciente coletivo. Eu falo, meu Deus do céu, como que pode? Eu estou numa encrenca com uma escolinha infantil de Campinas, porque no cardápio dos bebês de 6, 7 meses tem macarrão 3 vezes por semana. Se entrar no Scholar Google, no PubMed, procurar a relação do glúten com disbiose intestinal e o desenvolvimento como um gatilho para os transtornos de desenvolvimento para quem tem propensão genética, tá sim de artigo científico. Não falta publicação, né, doutora Sandra? País que tem abóbora, tem batata doce, inhame, mandioca, por que eu vou dar macarrão para um bebê? Tem fruta, porque onde é que entra a bolachinha se eu tenho tanta fruta? Olha o que a Pri falou aqui, a Pri Feliciano, nutricionista. Ela falou, até os pacotinhos que estão sem glúten ou sem lactose não significa que são saudáveis. Exato. Né? Tem essa ainda, né? E ela falou uma coisa importante. Tem muita gente caindo na ladainha da lactose. Eu falo para os pais na consulta. Eu falo assim para eles no fim da consulta. Vocês me ouviram falar lactose alguma vez aqui hoje? Não, porque eu não estou preocupada com a lactose. Bebê tem lactase. Então, o bebê dá conta da lactose da mãe dele. Da mãe dele. Da mãe dele. Né? Agora, o problema da inflamação, da desbiose, dos catarros, das ites, são as proteínas. Então, não adianta dar produto sem lactose para criança. Aliás, nem para adulto, né? Então, realmente, as pessoas falam, mas o pão que eu comprei não tinha glúten. Tá bom, mas o que tinha lá? Tinha açúcar, porque tinha a indústria está aproveitando a onda também de lançar produtos, claro, né, gente? Eles não querem perder, né, cliente. Não é? Então, põe o nome. O Diet foi muito interessante durante décadas. O Light fez muito sucesso. Agora eu sem lactose. Vamos ver qual que vai ser a próxima história, né? Então, é tudo para ganhar dinheiro. Olha o que a Gisela escreveu aqui. Rinite está ligada à alimentação também, doutora? Totalmente. Toda IT tem muito a ver com a sua resposta imunológica. Se a sua resposta imunológica está muito aguçada porque é provocada o dia inteiro com a comida, você exagera na resposta. Então, rinite, bronquite, dermatite, colite, falando até neurite, né? Neurite. Fala um pouquinho depois da neuroinflamação, doutora. Né? Então, tudo isso tem a ver com a estabilidade, com a sua qualidade de resposta imunológica. E essa é determinada a 80% pela sua alimentação. Então, é claro, mas eu pintei a minha parede aqui com verniz. Vai piorar a rinite? Vai, é claro. Mora em cima de um posto de gasolina? Vai piorar. Mas a base é o estado nutricional, é que está comendo, é o equilíbrio dos nutrientes, né? Não está comendo, tem muita gente dando coraçãozinho aqui, olha que legal. Então, tem tudo a ver, tudo a ver. A neurite, olha o Hércules! Doutor Hércules Olímpio! Meu Deus do céu, vamos fazer live com ele um dia. Quinta-feira tem uma live agendada. Quinta-feira eu e ele vamos fazer uma live sobre endometriose.
perfeito. Vai ser maravilhoso. Até porque, doutora, é o que você quer impedir, né? Que as suas crianças, né, que você atende, evolua lá para uma resistência insulínica, E muita SOP, gente não endometriose. entende isso. Nós estamos falando lá na frente. Outro Exato. dia uma pessoa colocou aqui para mim: meu filho toma leite e é super saudável. Eu falo: opa, não vou ser desagradável, mas eu falo assim: aguarde que uma hora vai chegar a conta, E né? chega, né? Já já Infelizmente. chega a conta. Então, a neurite que a gente fala é uma neuroinflamação mesmo, né? Nós temos os vasos sanguíneos que passam pelo corpo todo também conseguem chegar dentro do cérebro. Só que nem tudo que fica correndo dentro do sangue pode atingir a área nobre onde estão os neurônios. Então, os vasinhos que entram aqui dentro, eles têm uma proteção que chama barreira hematoencefálica, para não deixar cair remédio, cair toxinas, cair lixo, né, o LPS das bactérias do intestino no cérebro. Só que quando a gente tem uma alimentação inflamatória, faz picos de insulina, etc., essa barreira abre uns espacinhos. E aí porcarias que deviam ser excretadas pelos rins vão chegando no cérebro. E aí, Exato. na criança, irritabilidade, distúrbio de sono, agitação psicomotora, vários problemas. No jovem, está dando muita ansiedade, pânico, depressão, síndrome das pernas inquietas, tal. E no adulto também. E aí, no adulto jovem, não tem bastante referência de pessoas com 50 anos, 40 anos desenvolvendo Alzheimer, Parkinson, demência. O que é isso? É azar? Tudo começou onde? Lá na Na infância. infância? A importância, né, de você cuidar do seu filho, né, a cuidar de uma criança, porque aquilo que eu te falei, as propagandas ficam falando que amor é sinônimo de açúcar, né? Então, sabe que eu cheguei, olha, eu presenciei isso. Uma avó e uma mãe dando refrigerante, Coca-Cola na mamadeira para o filho, para a filha. Eu olhava aquilo, doía, cortava o meu coração, sabe? Porque a pessoa falava assim, ai, ó a frase, ai, tadinha. Eu falo, não é tadinha, ela não sabe o que é isso. Se você não ensinar, não der para ela não sente falta do que ela não conhece. Então, para que apresentar refrigerante com 6 meses, 7 meses de vida, É gente? doença dos pais, né? Meu Deus, isso pra mim, olha, eu vou falar, meu coração aperta quando eu vejo um negócio desse. Uma vez eu vi no shopping também o pai comendo um sanduíche daquela lanchonete lá, passando a maionese na boca de um bebezinho de chupetinho, acho que devia ter uns 3, 4 meses, e o nenê lambendo, né? Que judiação. Eu não consigo ver isso como uma coisa normal, uma coisa aceitável, porque não é possível hoje em dia alguém dizer que não sabia que fazia mal, A né? Shirley tá perguntando aqui, olha, Shirley, na criança também a ansiedade pode ser evitada? Como? Então, Chile, tem uma questão, é uma pessoa que eu não conheço, tá? Ansiedade tem muito a ver, claro, com alimentação. Mas eu, como pediatra, noto no consultório, as crianças muito ansiosas são filhas de pais ansiosos. Uhum. Então, muito cuidado com o que a gente fala, como a gente se manifesta, sabe? Tem gente na consulta que fala assim, ai, doutora, ele tá com 37,4. E a criança já chega assim, acho que eu vou morrer, né? E tem gente... Olha, me sabe uma situação que eu cito muito? Por exemplo, tem gente que chega no consultório e fala assim, meu filho não dorme, eu tô super cansada, ele não dorme nada. Ah, tá bom. Que horas que ele mama? Ele mama às 9, depois acorda para mamar meia-noite, depois acorda às 3, quer dizer, se acordou é porque estava dormindo, né? Mamou às 3, mamou às 6, tá bom. Aí passa um pouco, às vezes acontece no mesmo dia, vem outra mãe. Ai, meu neném é super bonzinho, doutor, ele dorme a noite toda. Ai, que belezinha. E que horas que ele mama? Ele mama às 9, dá uma mamadinha meia-noite, depois mama um pouquinho às 3, depois vai até às 6. Quer dizer, a forma como a gente lida com a mesma coisa influencia muito. Então, é diferente aquela criança que tropeça e as pessoas, ai meu Deus, ele caiu, ai, será que machucou? Ou aquela criança que tropeça e os pais falam assim, ô filhão, tudo bem, levanta aqui, vamos passar uma aguinha e tal. Então, a ansiedade, eu acho que tem muito a ver com o ambiente e a convivência com pessoas ansiosas. É muito difícil ver pais extremamente calmos, ponderados com uma criança muito ansiosa. Mas existe também uma questão emocional e questão nutricional. Um cérebrozinho mais inflamado, excesso de açúcar.
Claro, excesso de açúcar, excesso de inflamação também leva à ansiedade. Mas eu repito que é difícil ver uma criança muito ansiosa com os pais muito calminhos. E eu vejo no consultório, às vezes, a mãe entra e fala assim, ai, meu filho é muito ansioso. Aí eu falo, nossa, quem será que ele puxou, né? Então, muito cuidado com isso. A forma como a gente transmite as coisas para a criança. Tentar acalmar. Tem gente que brincava comigo, eu não trabalhava em hospital, né? Quando às vezes ia nascer bebezinho grave, muito prematuro, o obstetra falava assim, Sandra, vem você porque você não tem adrenalina. Não é que eu não tenho adrenalina, né? É que a experiência faz a gente ficar mais calma, né? Sim. Então, as coisas sob controle. Se a criança percebe que os pais estão muito agitados, são muito inseguros, fazendo pergunta, às vezes na consulta, até eu acabo a consulta angustiada, porque é aquela pessoa que traz aquela carga, né? Nós temos que tentar dar uma peneirada nisso, para não chegar muito nas crianças. Eu vejo alguns colegas aí, psiquiatras, no Instagram, postando isso, né? Algumas coisas nossos filhos não deviam ouvir nem presenciar. Criança não devia presenciar a briga dos pais, não devia ouvir falar de problemas financeiros, não deviam ouvir as diferenças na educação, né? Um acha que é de um jeito, vamos discutir quietinho lá no quarto, depois... As divergências, né, do casal, né? Isso vai gerando ansiedade. Uma criança que está num lar agitado, num lar onde os pais brigam, que ameaça sair de casa, que fica... ela vai ficar ansiosa, porque ela está com o ambiente dela instável, né? Então, tem muito disso. Então, entra ambiente, entra a questão dos relacionamentos, entra alimentação, horários, rotina. A criança que dorme melhor tende a ser rotina, falou tudo. Vamos fazer uma live sobre rotina. Vamos. Sobre tudo, né? Tudo. Porque é tanto assunto. É importante, porque eu vejo, ó, teve uma pessoa que escreveu aqui, olha, ela agradecendo, né, a live, falando a importância, né, da gente falar sobre esse assunto, porque eu vejo assim, como eu te falei, para nós a informação já é muito óbvia, mas tem muita gente que não sabe nem por... A pessoa pensa assim, meu Deus, e agora? Meu filho tem 7, 8 anos, eu fiz tudo errado. E agora? Por onde que eu começo a resolver essa situação, né? Quando pergunto, às vezes atendo famílias com casos graves, né? Chega adolescente já com esquizofrenia. E os pais... Esquizofrenia? Já, adolescente? Pelo menos 3, né? Com 13, 14 anos, esse ano já pelo menos 3. Então, tem uma, inclusive, que está internada. Eu falo para os pais, como é que você vai começar? Vocês vão sentar todos da casa, fazer uma reunião e conversar sobre o que nós falamos. Primeiro passo. Segundo passo, vocês vão abrir o armário, a geladeira e tirar tudo que tem rótulo. Aí vocês doam, jogam no lixo, faz o que você quiser. Aí vocês vão no mercado com uma lista nova de compras e compram só comida de verdade. E aí é o primeiro passo, aí vai, né? Mas assim, não tem que ser um negócio organizado, né? Se fizer mais ou menos, não dá certo, né? Eu sempre falo o seguinte para meus pacientes: se você quer emagrecer e ser saudável, a sua geladeira tem que ser mais cheia do que o seu armário. É isso aí. Isso é uma frase que eu adotei para minha vida e falo aos pacientes. Eu falo, faz um teste, vai lá na sua casa. Aliás, a gente vai convidar eles a fazerem isso agora. Terminou a live, vai lá no seu armário e vai lá na sua geladeira. O que tem mais? É no armário ou é na geladeira? Não é? Tem que fazer esse exercício, porque são nos detalhes, né? São nos pequenos detalhes. Mas eu sei também que tem uma questão, não são todas as mães, né? Que as pessoas falam assim para mim, ah, mas eu não tenho tempo para cozinhar. Eu não tenho tempo, né? Eu tenho que comprar. Ou se não, fala assim, ah, mas leva o lanchinho, a lancheira para o colégio, os amiguinhos estão levando bolinho, os amiguinhos levam refrigerante. E aí, doutora, numa situação dessa, como que o pai e a mãe vai resolver? Primeiro que a criança tem que ter muita segurança de que o que ela está fazendo é para o bem dela, né? Eu fazia muito isso com os meus pequenos. A minha filha chegava a mandar, tem uma época que eu mandava o pacotinho inteirinho, lavado, claro, de tomatinho, de cenourinha baby, porque os amiguinhos queriam pegar dela, né? Então, as crianças entendendo, principalmente os menorzinhos, eles tendem a fazer certinho. Eu tenho muita criança que fala assim, tia, eu não como porcaria. Ai, que o graça. meu filhão está aqui perto, uma vez ele fez uma comigo que eu nunca vou esquecer. O que ele fez? Ele tinha uns 6 anos, eu saí com ele da escola, eu lembro da cena. E saiu com um amiguinho da mesma idade. E a mãe do amiguinho com um pacote de salgadinho na mão. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, ela não gosta dele? Não sei se você lembra disso, filho. Ai, ele legal. Falou como que por que ela está dando isso pro filhinho dela, né? Você trabalhou aqui nele, na mente, né? Entendeu? Então, a criança precisa de confiar nos pais, de ter... Eu falo que é coerência, consistência e respeito.
coerência com o que você faz e o que você mostra e o que você dá de exemplo. É o exemplo. A consistência de você, isso é certo, vai ser certo hoje, amanhã também, não adianta gritar, dar show, porque esse é o certo. E o respeito ao grau de entendimento da criança. Eu não vou negociar o que vai comer com uma criança de 1 ano e 10 meses, né? Então, é diferente lidar com um bebê do que um adolescente. Exato. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Mas o fato é, eles comem o que eles gostam, mas também o que eles estão acostumados a ver no prato dos pais. Alguém postou esses dias, assim, a leoa comendo com os filhotes, o passarinho dando lá os insetos para o passarinho dela. Nossos filhos comem o que a gente come. É aquela coisa, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Entendeu? Então, as famílias estão perdendo isso. Não adianta você fazer uma super salada para o seu filho e você comer um hambúrguer na frente dele. Agora, você falou uma coisa das mães que trabalham, né? Eu também trabalho, isso. Eu cheguei aqui um pouco antes da live. Uhum. Eu lembro de uns 2 anos atrás, era uma terça-feira, eu estava saindo do consultório às 8 da noite. A minha filha mandou mensagem para mim e falou: mãe, não tem mais nada para comer aqui em casa, acabou o que tinha no almoço. Nós estamos morrendo de fome. Aliás, falar que tá com fome para a mãe é a coisa mais natural do mundo. Né? Mãe, tô com fome é a frase que a gente mais ouve. Né? Mãe, tô com fome. Aí eu falo assim, o que uma mãe leiga faria, né? Pararia numa padaria, pegava uns pães recheados, uma pizza e trazia para casa e estava resolvido, né? Uhum. Falei, não, são meus filhos, eu não posso fazer isso. Eu saí do meu consultório, parei no hortifruti, eu peguei, pelo horário, eu peguei já um pacote que veio com brócolis picadinho, um de couve-flor picadinha, um de abóbora picadinho, que eu sei que eles gostam. Peguei lá cebola picada, peguei sobrecoxa e trouxe para casa. Aí eu peguei uma assadeira, uma de cerâmica que eu tenho. Eu pus lá brócolis, couve-flor, abóbora, as sobrecoxas do lado. Pus as cebolas por cima, joguei um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite. Pus o papel manteiga primeiro, depois de alumínio, para o alumínio não encostar na comida. Pus no forno e fui tomar banho. A hora que eu desci, estava pronta a refeição. Sujei uma assadeira. Uma assadeira. E comeu 2 pratos cada um. Foi todo mundo dormir de barriga feliz. E vamos pegar a dica, gostei da dica. Papel manteiga primeiro, depois o alumínio para não ter contato. Porque um dia vamos falar sobre os metais tóxicos com eles também, né? Não é? Eu doso na criançada, já peguei alumínio de 49 em criança com TDAH. Criança? Ligada no 220, turbinada. Claro. Né? Uma vez perguntaram assim para mim, quanto de alumínio eu posso ter no sangue? Eu falo, quanto de sujeira você quer no seu sangue? Nada. Eu falei, então é zero. É zero. Tipo assim, simplesmente zero, né? Então é muito isso, sabe? A gente vir aqui, falar, trazer consciência. Sempre que puder, a gente vai organizando curso, treinamento, porque tem coisa que a gente não consegue falar aqui, né? Nem pode. Não dá. Há certa limitação do que pode falar aqui ou não, né? Sim. A gente sabe que o pessoal fica, o CRM fica atrás da gente, tem gente que entra para criticar. Então, acho que essa, Mia, é a nossa missão. Se a gente gosta de estudar e a gente, graças a Deus, abriu os olhos para essa visão diferenciada, a gente tem que divulgar, né? Tem que trazer. Exato. Sabe o que eu fiz? Assim, aconteceu de uma maneira inesperada, mas eu gostei da ideia e eu continuei. Assim como você, meu esposo corre. Ah, que legal. Ele não corre o tanto que você corre, né? Ele fala assim, não corro mais tanto, não. Aí ele, cadê a médica corredora? Que eu mostro você pra ele, né? Aí ele um dia chegou em casa e fez assim, ó, tô péssimo, o pace diminuiu, eu tô chateado. Eu falei, lógico, você tá se emburacando com glúten, com um monte de tranqueira que você sabe que você não pode comer. E aí nós começamos um desafio, eu e ele, e eu joguei sem querer assim nos stories falando que eu ia começar com ele. No fim das contas, montei um grupo e tem lá um grupo, é gratuito, gente, é um grupo de detox gratuito. E aí eu fiz por 30 dias, já renovei para 60, agora renovei para 90 dias. Então, quem estiver aqui, quiser participar, lá na minha bio, tem lá onde entrar. A gente vai fazer mais 30 dias, porque depois chega o Natal, eu sei que ninguém vai querer fazer, né, aprender uma alimentação naquele momento, né? Mas ali eu não falo só sobre emagrecimento, né? Eu sempre gosto de ensinar. Porque eu penso assim, doutora Sandra, um dia nós não vamos estar aqui. Exatamente. Poxa, que legado nós vamos... Tudo que a gente estuda, eu vou guardar para mim? Não, eu quero passar para frente. Então, é um grupo fechado, porque muita mensagem atrapalha, né?
Então, só é silencioso, fechado, só eu mando informações, eu gosto de explicar sobre sono, sobre rotina, disciplina, sobre hipotireoidismo, que é uma coisa, né, um assunto que a gente É, pode falar, porque hipotireoidismo em criança também tá, ó, né? eu tenho 6 casos de Hashimoto em criança com menos de 12 anos. É a doença Hashimoto. autoimune da tireoide, né? Para quem está assistindo. É É. uma autoagressão contra a tireoide. Isso vai trazer muitas consequências e os médicos não pesquisam em criança. Não pesquisa, Não. né? Eu tenho diagnóstico de tireoide de Hashimoto, doença de Hashimoto, e eu sei que quando a gente começa a estudar, né, a fisiologia, a fisiopatologia, a gente entende que isso começa a ser uma cascata para outros problemas. Sabe Muitos. o que que acontece comigo agora? Chega aqui mulheres de 20 e poucos anos, 30 anos, que querem engravidar, só que teve uma infância, como a gente comentou agora, tudo, né? Com quadro de hipotiroidismo, acima do peso, resistência insulínica, endometriose, né? E o que nós estamos fazendo aqui? Querendo ensinar o seu filho, a sua filha, não chegar nesse, Nesse ponto. antever o problema, né, doutora Sandra? O seu Exatamente. trabalho é esse. É antever o problema para não permitir que essas crianças lá na frente cheguem a esse problema. É. E você sabe uma coisa que eu lembrei agora? Uma pessoa da minha família, próxima da minha família, por isso assim, quando a pessoa pergunta, imagino que te perguntam assim, olha, o que eu faço agora? O meu filho tem 8 anos e toma 2 litros de Coca-Cola. Aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço. A criança tomava o refrigerante que queria e a mãe deixava. Quando ele ficou adulto e super obeso, sabe o que ele falou para ela? A culpa é sua, eu era criança, você devia ter proibido. Exatamente. Eu já vi muito isso. Né? Já vi muito isso no consultório. Já vi discussão na minha frente, adolescente falando para a mãe: mãe, por que você me dava? Porque, Mi, você já viu alguma criança de 8 anos fazendo compra sozinha? Pois é, uma vez eu falei isso para uma moça e ela ficou brava comigo. Ela foi falando, né? Olha, meu filho de 4 anos come isso, isso, aquilo. Eu falei, com o que ele trabalha mesmo? Ela falou, não, você não entendeu, ele tem 4 anos. Eu falei, Que então, ele entendeu mas foi então, você. se você trabalha, você leva comida para casa, ele só come o que você entrega para ele. Desculpa, né? Eu tô te falando a É realidade. Então, às vezes, exatamente. um choque, né? Um Não choque é? de O pessoal realidade não é gosta de ouvir. saudável. Não gosta de Não ouvir. Ah, mas ele gosto. quer. Se com 12 anos ele quiser usar droga, você vai ter que dar? Por que tem que Entendeu? fazer o que ele quer se ele não sabe o que é melhor para ele? O doutor Istamitiva, que escreveu aqueles livros todos, que ama Educa, Adolescência, também escreveu vários livros, ele falava, uma pessoa só tem condições de escolher o que é melhor para ela depois de terminar a adolescência. Até lá não manda nada. Ela tem que ser orientada. Mas olha que confusão na cabeça da criança. Refrigerante faz mal? Faz. E por que você compra para mim? Não é? Olha, é triste, né? Às vezes é melhor você ser um pai que, nesse momento, você vai contrariar o seu filho, desagradá-lo, para lá no futuro ele te agradecer e falar, pai, obrigado por ter me contrariado. E você Não é falou isso? que tem gente que estava falando aqui, né? Que é difícil para quem trabalha e tal. E passar a noite medindo a febre ou limpando o vômito. Aí é mais difícil. Escolha o seu difícil. Não é isso, doutora? Não é? Meu Escolha o Deus do seu céu. Eu vejo o difícil. pessoal comentando, graças a Deus. E acho que as orientações, meus filhos foram muito saudáveis. Eu poucas vezes me lembro de ter acordado à noite para medir febre, mas tem gente que é frequente isso. Ficar fazendo inalação, a criança tossindo até de madrugada, correndo para o hospital. Essa é a escolha. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Eu não sei se eu estou errada, mas eu percebo que isso ficou normalizado. É normal ficar internada criança com bronquiolite, com pneumonia. Parece que é uma coisa que, nesse mundo é Você normal. sabe Não que é, né, uma doutor? das aulas que eu fiz na minha Ah, mentoria já está gravada, é a normalização da doença. eu quero assistir essa aula. Eu tenho uma dor de cabeça normal. Ah, não, ele tem umas dorzinhas de barriga, mas normal. Não, não é normal, não, gente. Normal é ter saúde, é não ficar doente, é não precisar de É remédio. uma, Isso é normal. é uma grande diferença entre comum e normal. Isso, Está sendo comum, mas não é normal. não é? É muito isso, mesmo. Assim, é encantador. A gente resolve coisas que pouquíssimos colegas da área comum acabam resolvendo, né? Sim. Hoje uma cliente estava contando, doutora, é muito engraçado como eu cheguei aqui. Ela falou, eu estava no banco lá falando com a minha gerente lá em Alphaville e eu comentei que eu estou desesperada, que exatamente isso, eu tenho que trabalhar, meu filho está sempre doente e tal. Ela falou, olha, eu tenho uma pessoa que resolve, mas ela é em São Bernardo, mas ela atende online.
Ela falou, eu tô com uma indicação de uma engraçada, acho que é São Bernardo também. No É, que era foram mesmo. ver, era tudo para mim, né? Então, assim, estão chegando crianças de tudo quanto é lado. Não que eu faça milagre. Aliás, outro dia um homem ligou para mim, ele passou em consulta comigo, né? Já há 40 anos. Ele falou, me disseram que você é a única pessoa no mundo que pode resolver o meu problema. Eu falei, não, disseram errado. A única pessoa que pode resolver o seu problema é É você. você. Eu só posso dar umas dicas, eu posso te orientar, né? Mas é muito isso, assim. Você falou uma coisa interessante. Eu falo para o meu paciente o seguinte: eu falo, olha, eu sou metade da ponte, 50%. Você é a outra metade. Com o que eu vou te entregar, eu prometo te entregar os meus 100%. Só que o meu 100% é 50% da ponte. Isso. A outra parte é a sua. Porque com a minha parte você não vai chegar lá. Mas se a gente se unir, eu falo, é sucesso. Certeza. Não é, Não é, doutora Sandra? muito isso, é uma parceria, né? É uma A mesma parceria. coisa com os pais. Eu sempre acreditei que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Se não o faz, é por falta de conhecimento. É o que eu Então, penso também. nós vamos trazer conhecimento. Vamos. A nossa live, já vamos pensar no próximo assunto. Vamos pedir pro pessoal também mandar sugestões, né, pra gente, do que Joia! eles querem aprender, né? É. E vamos marcar a nossa próxima live, que eu gostei Que demais. bom! Flui tão bem, né? Quando a gente fala a mesma língua, assim, é tão gostoso, Ui! né? É muito E bom. eu tenho certeza. Ó lá, vamos lá. Aqui, ó. Estou a adorar a vossa live. Para mim, como mãe, é fantástico ter mais conhecimento. É a Filipa. Conhecimento, mas não errar tanto. Obrigada pelas vossas dicas. Beijinhos desta fã da Pérola do Atlântico, chamada Ilha da Madeira. Ai, que linda! Lá de Olha, lá de Portugal! Portugal, que legal, olha Muito só. obrigada! Que bom saber que vocês gostaram, né? Nossa, muito bom, muito legal. E a carinha de gratidão dos pais, né, Mi, quando a criança melhora. Gente, esse ano eu já tirei acho que umas 15 crianças da cirurgia de adenoide de amígdala marcada, sabe? Cirurgia agendada. Vem, passa em Peraí. consulta. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Parece que é isso, ó. Miceia Bonfim. A adenoide está relacionada a quê? A criança já nasce ou desenvolve? Minha sobrinha tem 5 anos e Não, tem. A pergunta dela aqui. adenoide todos nós temos. É um tecido de defesa, assim como as amígdalas. É Uhum. igual o gânglio, só que ela fica ali mais visível. Só que ela tem um tamanho pequenininho. Se ela é muito provocada, ela fica grandona. Aí ela começa a obstruir as vias aéreas. Uhum. E aí os colegas que não sabem porque ela está ficando grandona, arrancam a adenoide. É a Só que ela solução? não é, né? E você sabe que ela é recidiva, né? Ela é tão teimosinha que se Não ela continuar sabia. provocada... eu já tive criança que operou 2 vezes, 3 vezes. Claro, porque não mudou a alimentação. Quer dizer, não era paciente meu, depois virou, né? Chegou para mim Depois já com as virou. cirurgias. Mas quando você para de provocar, para de causar micro-refluxo pela ingestão de coisas que não descem, e você não digere, vai dar tudo certo. Ela murcha de novo. Ela tá falando aqui, ó, só que ela não consegue comer direito e a respiração é ofegante. Miceia, conversa com a doutora Sandra depois, porque ela atende consulta, né? Atendo online E também, se precisar. online, e ela vai poder te ajudar com certeza, não tenho a mínima E já dúvida. falo para vir rápido, que só tem consulta para o ano que vem agora, Mi. Eu tô na mesma situação. Aqui também tá, graças E a a gente Deus, né? prioriza quem já é cliente, né? É Então, para consulta lógico, nova, aí a gente só já tem fica horário. mais difícil, né? Só É, se houver desistência, né? Mas é bom já deixar o nome lá na espera, né, com doutora certeza, Sandra? com certeza. Gente, eu acho que é isso, né? A gente falou muito já, né? A minha mãe fala assim, não pode falar muita coisa, senão a gente não absorve toda a informação. É que nem quando acaba a consulta, que você vê a pessoa até atordoada te olhando assim, fala, por onde que eu começo esse negócio? Deixa eu tentar lembrar de tudo, né? Meu Deus, eu não tenho pressa. Eu falo, gente, a pessoa senta na minha frente, online. Eu começo a falar, eu não tenho a mínima pressa. Eu quero que a pessoa entenda, Entenda. né? O que ela tem que fazer. Porque como eu passei por todo esse sofrimento, tudo que você falou aqui, eu fui essa criança, né? Então, eu não quero ver as pessoas sofrendo dessa forma. Eu sei como faz para sair. Então, para quem não sabe a minha história, eu era magra, eu cheguei a 160 quilos, né? Mesmo sendo nutricionista. E aí eu encontrei um médico abençoado, que eu falo que ele foi resposta de uma oração que eu fiz para Deus, né? E estudando com ele, ouvindo ele falar, eu fui mudando a minha trajetória, eu fiz o caminho de volta. Então já foram mais de 60 quilos que eu perdi,
sem cirurgia bariátrica, porque eu estava com síndrome do pânico, não tinha condição de fazer, e sem medicamento, porque eu queria tomar medicamento, mas não deu É. certo. Então teve que ser só na alimentação mesmo. Então, gente, é possível, mas aí eu falo, eu tô vindo lá do futuro contar para vocês que não vale a pena. Então, por favor, gente, aproveita a oportunidade, porque eu penso assim, doutora Sandra, o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Opa, Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Pra exatamente. quê, né? Você está ensinando, olha, gente, tenho criança que acontece isso, isso, isso. Se você deixar assim, assim, para que você vai deixar o seu filho passar por essa situação? Se a doutora Sandra está mostrando para você que ela já está vendo isso há décadas, né? É, não arrisca, né? É seu bem Para que maior. arriscar? Para Não. que arriscar? Eu faço muita analogia com uma Ferrari, né? Você ganhou na Mega Sena, comprou sua Ferrari, o super carrão. Você não vai parar no posto de gasolina e falar assim, coloca qualquer gasolina. Que óleo o senhor quer? Qualquer um, mais barato. Não faça isso com a alimentação do seu filho. É Capricha, triste. dê o seu melhor. É, claro, né? Como é que pode as pessoas valorizarem uma coisa que vai virar uma lata enferrujada, né? E eu falo, gente, quanto que custa um coração novo, um fígado novo Nossa, e um estômago novo? Não tem como comprar. Então, o que você coloca dentro do seu corpo, você tem que cuidar, né? claro. Não dá para ter. E, ó, eu vou te falar. Para quem já saiu lá do. Meu pai falava Quilos Malditos, né? Que ele assistiu o programa Quilos Ah, Mortais, né? Eu falo, para quem é. É, porque eu fiquei assim, eu fiquei daquele jeito, eu não ficava em pé, né? Então, para quem já foi Quilos Mortais, eu fico olhando, eu falo, gente, por favor, tenha consciência para não chegar onde eu cheguei, porque não vale a pena, não vale nada. O prazer de comer, não né, o excesso que eu compensa, fiz, né? não compensa. Eu vou te falar assim que eu não conseguia amarrar meu tênis sozinha. Para sair, para tomar banho, eu tinha que sentar numa cadeira de ferro, porque eu não ficava em pé. E para sair da cadeira, alguém tinha que me guinchar, porque eu não levantava sozinha. Né? Então, para que você deixar seu filho nessa rota do adoecimento? Não façam isso, gente, por favor. Né? Tá certo. É Mas, isso, Marlene, gente. Doutora Sandra, muitíssimo obrigada. Muitas informações preciosas. E o pessoal que está agradecendo, excelente live. Ah, ela está falando de lesões de cáries. Um dia, na próxima live, vamos abordar outros assuntos, né? vamos sim. E vamos falar a respeito disso também, sobre a questão das cáries nas Perfeito. crianças. Interessante. Combinado. Combinado? Muito obrigada, viu, May, pela oportunidade Eu que de agradeço. poder conversar aqui com você, de ajudar tantas pessoas, a gente poder falar das mentorias, né? Que a gente vai lançar e que eu acho que será a primeira de muitas, porque tem muita gente ávido por aprender, né? Sim, E entender e ter respostas para as famílias que estão chegando pedindo ajuda, né? exato. E vamos marcar, sim, vamos marcar as próximas, que Perfeito. a gente tem a oportunidade de fazer muitas lives para que a gente possa contribuir na vida de tanta gente. A Marlene ficaria a noite toda ouvindo vocês. A gente também ficaria falando, mas não vai dar muito certo, né? A goela aqui já não está aguentando. Doutora Sandra, muito obrigada. Boa Boa noite. noite. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E a próxima live será marcada com certeza. Fica com Deus, viu? Boa Fiquem noite. com Deus. Até a Tchau. próxima.